Marcos 9. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos, e interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse:
Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito do que nós ouvimos no capítulo 9 do livro de Marcos. Nós vemos aqui o Senhor Jesus chamando os seus discípulos e falando para eles: olha, em verdade vos digo que o que aqui estão, alguns hão de provar, antes de provar a morte, vai ver o reino de Deus com poder. Senhores, queridos, aqui nós vemos o Senhor Jesus dar um anúncio tremendo para o conhecimento da igreja, porque isso diz respeito aos filhos de Deus. Esse anúncio que o Senhor Jesus está dizendo, chamando os seus apóstolos, chamando os seus discípulos e falando: olha, eis que, em verdade eu vos digo que os que aqui estão. Então diz respeito a um anúncio particular para os discípulos do Senhor Jesus. Essa palavra não é dada ao mundo, essa palavra é dada aos escolhidos, aqueles que têm o chamado de discipulado. Por isso que ele diz: olha, em verdade eu vos digo aos que aqui estão, quer dizer, aqueles que estão próximo deles, aquele que tem a proximidade do Senhor Jesus. Ele anuncia então: olha, em verdade eu digo que esses que estão aqui, alguns vão conhecer o reino de Deus com poder antes de morrerem. E depois o relato diz, Marcos conta que 6 dias depois do Senhor Jesus ter dito isso, ele chamou 3 dos seus apóstolos, ele chamou Pedro, Tiago e João, foi para um monte, para um alto monte, e lá nesse alto monte ele transfigurou-se. O que significa transfiguração, querido? A transfiguração diz respeito a esse relato que Marcos, que é muito importante para nós, que temos essa chamada de discípulo. Porque quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos e colocou 3 dos seus discípulos, houve uma escolha. Ele chamou Pedro, João e Tiago. Ele não chamou os 12 apóstolos. Isso diz respeito à intimidade. Essa escolha, querido, embora tenha sido por parte do Senhor Jesus, mas a posição de intimidade diz respeito aos apóstolos, aos discípulos, porque esses 3 homens eram os 3 homens que mais buscavam a intimidade de vida com o Senhor Jesus. Esses 3 homens, eles buscavam ter essa relação, de ter mais intimidade. Então, querido, isso fala a respeito daquela parábola dos talentos, que quem tem mais vai receber. Por quê?
Esse talento, Deus deu a todos o dom da vida, a fé. Esse é o talento que Deus a cada um de nós. Só que a multiplicação desse talento diz respeito a cada um de nós. Nós é que temos a incumbência de exercer a multiplicação desse talento. E essa multiplicação se faz através do amor à palavra de Deus, do amor à presença de Deus, da fé que você tem na palavra. E isso vai gerar em você uma maior necessidade de viver a intimidade com o Espírito Santo. Isso não diz a respeito da escolha do Deus Altíssimo, da escolha de Deus. Não, Ele escolhe todos, Deus não faz acepção de pessoas. Só que existe pessoas que buscam mais, pessoas que desejam mais, pessoas que têm um amor maior dentro do coração. Aquilo que nós vimos na passagem daquela mulher que tinha o vaso de alabastro, na qual o Senhor Jesus defendeu aquela mulher pela intensidade de amor que ela tinha pelo Senhor Jesus, dela se derramar na presença dele e derramar aquele bálsamo precioso no corpo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chamou a atenção dos apóstolos, porque eles estavam repreendendo a postura daquela mulher, considerando um desperdício o ato dela, quando o Senhor Jesus chamou a atenção, falando do amor que ela tinha. Isso que aqui nós vemos na chamada, na escolha desses 3 apóstolos, na escolha desses 3 homens que tiveram, queridos, que tiveram o privilégio de conhecer o reino de Deus, como o Senhor Jesus disse, com poder. Então eles ali tiveram a oportunidade, quando subiram no monte com o Senhor Jesus, nesse momento particular, nesse momento de intimidade que o Senhor Jesus dá a alguns, né, que tem o privilégio do Senhor Jesus descortinar o reino do céu, para que a pessoa tenha visão, tenha um entendimento, para que a obra de Deus seja vida na vida dos homens. Queridos, nosso Deus é maravilhoso, Ele não tem motivo nenhum de esconder a glória dele para o homem. A palavra de Deus diz que toda a glória de Deus está sobre a terra. Existe a manifestação da presença de Deus sobre a face da terra. Nós é que temos uma cegueira de não olharmos e não vermos no nosso cotidiano, na nossa rotina, a presença da glória de Deus em nossas vidas. E é isso que o Senhor Jesus está querendo demonstrar. Ele quer descortinar essa relação da nossa ligação com Ele, para que nós possamos ter a percepção espiritual daquilo que Ele tem sobre nossas vidas, do poder de Deus sobre nossas vidas. E o Senhor Jesus então mostra que Ele ali no monte, as suas vestes, e isso que eu quero falar, fala a respeito da transfiguração. O que é a transfiguração? A transfiguração é que as vestes do Senhor Jesus tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra ou poderia branquear. Queridos, nós não temos condição de ver, através dos nossos olhos da carne, entender a magnitude, esse branco como a neve, o resplandecer dessas vestes, porque a palavra diz que na terra não tem ninguém capaz de trazer essa imagem, de trazer essa brancura na qual resplandecia as vestes do Senhor Jesus. Queridos, aqui diz respeito, essa transfiguração do Senhor Jesus, diz respeito ao arrebatamento da igreja, querido. Diz respeito a bodas do Cordeiro, quando a igreja do Senhor Jesus vai ter as vestes preparadas por Deus para nós entrarmos na bodas do Cordeiro. Isso aqui é o chamado de vida eterna, querido. Essa transfiguração do Senhor Jesus diz respeito à ressurreição. Isso aqui diz respeito à ressurreição. É o reino de Deus com poder sobre as nossas vidas. Esse corpo corruptível, sujeito ao pecado, a rotina de nós vivemos o dia a dia, sujeito à queda. Vamos abrir e fechar dos olhos, o Senhor vai chamar aqueles que permanecem fiel a essa visão e vai nos levar para um encontro nas nuvens dos ares. E lá, esse corpo corruptível vai se transformar num corpo incorruptível, na qual o Senhor Jesus já preparou umas vestes novas para nós. E é essa transfiguração que representa esse momento de ressurreição, porque assim como o Senhor Jesus, Ele ressuscitou
há uma promessa para nossas vidas, nós que cremos, de viver essa ressurreição. Queridos, o mundo não tem governo, não tem religião que tenha a promessa na qual nós temos no Senhor Jesus de viver esse momento com Ele. Nada nesse mundo tem preço, tem dinheiro que possa comprar esse momento. Nada, que não existe sistema de organização humana que pode trazer essa promessa para nossas vidas. Essa promessa está nas mãos do nosso Deus, querido. Só o Senhor Jesus pode nos levar para esse lugar. Por isso que o Senhor Jesus, na hora que aconteceu isso, da transfiguração, já mostrando um anúncio para nós que seguimos Ele, nós que somos discípulos, nós temos esse objetivo do entendimento do que vai acontecer conosco. E ali, Pedro, João e Tiago, que olharam aquilo, eles ficaram estarrecidos com aquela visão. Eles ficaram ali espantados de ver aquela visão celestial do reino de Deus sobre a vida deles. E ali então apareceu Elias e Moisés, que falavam com o Senhor Jesus. Nesse momento, Pedro intercedeu ali. Pedro intercedeu olhando e falou: Senhor, como é bom estar aqui. Olha que coisa, que palavra, querido. Pedro entendeu esse lugar. E Pedro disse: Mestre, como é bom nós estarmos aqui. Queridos, como é bom viver o reino de Deus. Como é bom viver você nesse lugar que Deus trouxe para nossas vidas, viver o reino dos céus. Como é bom. Pedro anunciou isso: Mestre, como é bom estarmos aqui. E aí Pedro falou: nós façamos, Senhor, 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O que Pedro estava anunciando aqui, querido? Pedro estava anunciando aquilo que estava escrito a respeito desse momento, da volta do Senhor Jesus. Porque as escrituras, lá em Levítico, fala das festas dos tabernáculos, fala das festas na qual os judeus comemoram. Uma das festas que os judeus comemoram é essa chamada festa dos tabernáculos, que é a presença da cabana, onde o Senhor Jesus vem morar conosco definitivamente. Quando o Senhor Jesus vem definitivamente morar com a igreja dele. Esse é a visão que Pedro entendeu. Ele que era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele entendeu aquele momento. Ele sabia que era o momento da volta do Senhor Jesus. Só que ele, naquele momento, Pedro achou que o instante era aquele. Mas não era ainda. O Senhor Jesus tem um projeto de salvação para nós, para os gentios. Porque se fosse naquela oportunidade, nós gentios estaríamos fora dessa bênção. Mas o Senhor Jesus tinha uma promessa para nós, gentios. A palavra de Deus já estava escrita a respeito da salvação dos gentios, que é nós, igreja do Senhor Jesus, que vivemos hoje no século 21. Porque o Senhor Jesus precisaria passar como Cordeiro de Deus. Ele precisaria passar pela cruz do Calvário, morrer, ser crucificado, o sangue dele ser derramado para perdão do meu pecado, do seu pecado, para perdão da nossa transgressão, para nós termos a oportunidade de vivermos esse momento glorioso, da qual nosso corpo corruptível, fadado ao pecado, possamos ser transformado na transfiguração, assim como o Senhor Jesus recebeu essa transfiguração no monte, nós possamos ser transfigurados num corpo incorruptível, numas vestes branca como a neve. Você vai ler lá em Apocalipse 21, nós vamos estudar a respeito da bodas do Cordeiro, porque João, ele viu a segunda vez isso, assim como João viu agora. João depois, ele foi até, o Espírito de Deus levou João até esse momento. E ele escreveu em Apocalipse sobre esse momento, na qual houve o encontro da noiva com o noivo. E as vestes da noiva era a veste branca como a neve, branca, resplandecente. Essas vestes que o Senhor Jesus ali transfigurou no monte, no alto monte. E aí, queridos, nesse momento, Pedro, então, querendo que fosse aquele momento, e o Senhor Jesus, nesse momento que Pedro falava aquilo, nas nuvens, cobriu aquele monte, cobriu uma nuvem, né? Cobriu sobre eles, e da nuvem saiu uma voz que saiu forte, a voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi.
Queridos, é a voz do próprio Deus anunciando a vida do Senhor Jesus, anunciando o que nós devemos fazer, queridos. Qual é a postura do homem? A quem nós temos que ouvir para nós vivermos a ressurreição? Só existe um caminho para nós ouvirmos a ressurreição, para nós vivermos esse monte de transfiguração. Nós vemos o que aconteceu no monte, no alto monte, que a transfiguração do Senhor Jesus é a chamada de ressurreição para a minha vida e para a sua vida. Só que para isso, a própria voz de Deus já anunciou ao mundo. Ele não deu recado. Aqui o próprio Deus vivo anunciou ao mundo. Ouve, a ele ouvir. Queridos, nós temos que ater a esse momento. O próprio Deus vivo deu recado para nós, já anunciando. Você quer viver a vida eterna, você quer ter a ressurreição, viver o poder de Deus sobre a tua vida através da ressurreição, da eternidade da tua vida. Deus nos fez para sermos eternos, queridos. Mas nós precisamos ouvir ao Senhor Jesus. Nós precisamos ouvir o anúncio da entrada para esse mundo. O Senhor Jesus diz que Ele era a porta, Ele era o caminho. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho. Por isso que o Senhor Jesus, o próprio Deus vivo, anunciando que é ao Senhor Jesus que nós devemos ouvir. Queridos, esse momento deixou os apóstolos estarrecidos diante da visão. E uma visão poderosa, sobrenatural, que é muito importante para nossas vidas. Muito importante. O significado que nos coloca como discípulo, que nos coloca separados de uma condição de vitória sobre as nossas vidas. Há uma promessa sobre as nossas vidas. Só que nós temos uma posição a cumprir, queridos. Nós temos que ouvir o Senhor Jesus. Não é segundo a nossa vontade. Nós, homens, a rebeldia do homem é querer construir as coisas pela sua própria mão. Assim como o homem construiu todo o estabelecimento dos governos na terra, através das nações, o homem acha que com Deus a mesma coisa. Não é, querido. Com Deus não é democracia, não é a vontade do povo, não é a vontade do homem, não é aristocracia, não é através dos poderosos, não é, querido. Aqui nós vamos viver a vontade de Deus. É o reino de Deus, querido. Não é reino do mundo e nem do homem. Não é o reino da terra, querido. É reino de Deus que sobrepõe sobre todo o universo. É a vontade dele. Por isso que ele anuncia a ele ouvir. É o que nós temos que fazer. Em seguida a isso, o Senhor Jesus, então, quando estava assombrado, o Senhor Jesus, chamando eles, e voltaram descendo. O Senhor Jesus chamou eles para descer do monte. E ordenou aos apóstolos para que ninguém contasse sobre essa situação. Até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Até que eu seja ressuscitado, vocês não contem isso para ninguém. Porque isso diz respeito à ressurreição. Só mesmo depois da ressurreição dele é que nós vamos entender o significado disso. Só mesmo depois da ressurreição do Senhor Jesus é que nós podemos entender o que aconteceu no Monte da Transfiguração, no alto monte onde o Senhor Jesus foi transfigurado, na qual teve um encontro com aqueles dois profetas do Senhor Jesus, Moisés e Elias, os dois profetas de Deus, que vieram do Antigo Testamento. Moisés, que foi ressurreto também, porque nessa visão, porque o relato diz, no Pentateuco, que Moisés morreu no monte, né? Mas ele foi ressurreto, porque ele veio falar com o Senhor Jesus. Elias subiu numa carruagem de fogo. Elias não experimentou a morte e veio fazer a visitação nos tempos do Senhor Jesus na geração deles. E aí então o Senhor Jesus falando: olha, vocês não devem falar a respeito disso antes da minha ressurreição. E aí então eles desceram, chamando os seus discípulos, ele desceu. E aí então os discípulos, nesse momento na qual estava descendo com o Senhor Jesus, eles perguntaram para o Senhor Jesus como é que isso ia acontecer. Eles falaram: Senhor, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. Então os apóstolos já estavam interessados em entender qual seria o momento dessa volta do Senhor Jesus, da maneira definitiva na qual ele habitar com o povo dele.
E aí o Senhor Jesus falou, olha, em verdade, digo que Elias já veio. Elias, que o Senhor Jesus deu a entender, era aquilo que aconteceu com João Batista. Elias foi o mesmo Espírito que teve sobre Elias no anúncio da libertação do povo, do cativeiro, da ação do inferno sobre a nação judaica, quando Elias viveu no tempo do rei Acabe e de Jezabel. Aquela nação vivia a idolatria. João Batista veio anunciar a libertação da escravidão do pecado do povo, anunciando o caminho de arrependimento para nós recebermos o reino de Deus. Assim como aconteceu na geração de Elias, João Batista também cumpriu a ação profética, anunciando a voz que clama no deserto, anunciando o estabelecimento do reino de Deus sobre a vida dos homens, da vinda daquele que quer trazer salvação para a vida dos homens. E o Senhor Jesus já disse, então, nos dando a comparação do período de Elias com a ação de João Batista na geração deles. E eles entenderam isso. Queridos, eles então voltaram, saíram do monte e voltaram à convivência dos homens. Voltou a convivência dos homens, então os apóstolos, quando estavam se aproximando, viu uma grande multidão. E nessa grande multidão, o Senhor Jesus e os apóstolos, João, Pedro e Tiago, observaram que havia uma disputa entre eles. E o Senhor Jesus, então, vendo aquela multidão e aquelas disputas entre os escribas e os discípulos deles que ficaram, eles viram o Senhor Jesus se aproximar, eles correram até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então perguntou, o que é que vocês estão discutindo? E aí, no meio da multidão, surgiu um homem que disse, mestre, eu trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam, e eles não puderam fazer isso. Queridos, olha só o que está acontecendo aqui. Nós vemos o Senhor Jesus com os 3 discípulos saindo do monte, lá do alto monte, lugar sublime, de adoração, lugar onde Pedro disse, Senhor, como é bom estarmos aqui. De repente, o Senhor Deus deu um anúncio, né, de ouvir o Senhor Jesus, e dali do monte eles desceram, e na hora que eles desceram, eles voltaram para a vida na qual nós vivemos. Essa inter-relação que nós vamos entender, o que significa um monte. Um monte, que é um lugar de adoração a Deus, onde nós fechamos a porta do nosso quarto, falamos com Deus em segredo, e lá você derrama diante dele todas as suas aflições. Por isso que Pedro, a carta de Pedro, ele diz, olha, chegue diante de Deus, confessa a ele todas as suas aflições, porque ele tem cuidado de vós. Então, é esse lugar que é o monte. Então nós vamos para o monte, por quê, queridos? Porque nós vamos voltar a viver a condição do homem natural, no mundo, no meio da multidão. O que existe no meio da multidão, nós vamos deparar com situações como essa, de homens que vivem a aflição do mundo, de situações como essa nós vimos, desse relato, desse homem que chegou diante do Senhor Jesus e falou que o filho dele tinha um espírito mudo, e esse espírito mudo despedaça-o. Olha aqui. Olha a palavra que um pai falou a respeito do filho. Falou, Senhor, o Espírito toma conta do meu filho que despedaça-o, lançando ele, espumando, com ranger de dente, definhando o ano dele, jogando ele sobre o fogo, lançando ele sobre o chão. Imagine a dor desse pai, a situação na qual ele vivia, a doença, aquela enfermidade que abatia o menino, que trazia dor para... É esse lugar que a multidão, nós deparamos com a multidão, queridos. O Senhor Jesus, os apóstolos desceram do monte da presença de Deus, mas teve que voltar para o mundo, para a multidão. E na multidão nós deparamos com isso, queridos. Pessoas que veem essa situação na qual o diabo despedaça o homem, a própria palavra do homem, e nós conhecemos isso. Quem já não presenciou uma cena como essa? Quem não viu a ação do inferno sobre um ser humano, despedaçando, transformando a vida? Nós vimos a transfiguração do Senhor Jesus num outro nível. O que Deus faz com nós é de uma transfiguração que nos coloca numa posição de glória. Mas o diabo não, queridos.
O diabo que faz com o ser humano é esse relato que nós vimos aqui do Pai, de despedaçar o homem. Despedaça na vergonha, subjugando o homem, subjugando a criação de Deus sobre a vida do homem, porque ele odeia a criação de Deus. Ele odeia o homem por ser criação de Deus e por ter uma proposta de trazer filhos para o reino dos céus. O diabo odeia. Então é essa condição que ele faz, de despedaçar o homem. Fora a condição de trazer doenças, querido. Porque nós vivemos no meio dessa multidão pessoas que vivem em condição de câncer, de AIDS, que são doenças que despedaçam o homem, não só na carne, mas na alma, trazendo a dor, o sofrimento, o isolamento, a dificuldade de relacionar. Queridos, eu convivo com essas pessoas doentes que frequentam a porta do hospital, no pronto-socorro, numa situação de dor e de urgência. Você vê no semblante deles, vê no olhar deles o isolamento, a dor, a falta de esperança, a insegurança. É essa condição que a multidão vive, queridos. É essa condição na qual nós vivemos sobre a face da terra. Deus anunciou no alto monte ao Senhor Jesus, ouvi. E o Senhor Jesus ali, vivendo essa condição, e ele diz que estaria conosco até a consumação do século, que ele está vivendo isso ainda. E nós vamos ter agora um entendimento poderoso, entender o nosso Deus, entender como ele se faz presente na nossa vida. Quando o Senhor Jesus ouviu esse relato desse pobre homem, na qual vê o inferno despedaçar o filho dele, o Senhor Jesus, a resposta que ele deu foi: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Ainda, e anunciou, trazei. Queridos, esse versículo fala da dor de Deus quando ele convive conosco e nós vivemos a incredulidade, queridos. Queridos, eu quero anunciar a vocês a maior dor que o Senhor Jesus sofreu na terra, na vida dele conosco, não foi no Calvário, queridos. Aqui ele derramou, ele soltou para nós, aqui ele abriu para nós, aqui o Senhor Jesus abriu o coração dele, porque ele anunciou a dor de conviver com incrédulos. A dor de conviver com incrédulos para Deus, querido, foi a dor mais sofrida que Deus sofreu sobre a face da terra. Que ele diz, ele chegou a dizer até quando? Até quando ele vai conviver com a incredulidade? Querido, a incredulidade é pior do que Satanás. A incredulidade é pior do que a doença, porque impede a ação de Deus sobre a vida dos homens. A incredulidade opera, impede, melhor dizendo, a incredulidade impede a ação de Deus sobre a vida dos homens. A incredulidade faz com que o homem seja subjugado pela ação do inferno e pela doença. O Senhor Jesus chama atenção, e chama atenção num desabafo. Até quando eu vou sofrer essa pressão de estar com vocês, ó incrédulo, ó geração incrédula? Queridos, isso é muito importante para nós. Nós que queremos agradar a Deus, nós temos que entender, só existe uma maneira de você agradar a Deus, querido. É através da fé. A fé é sobrenatural, querido. A fé é uma expressão de coração aberto. A fé não é a fé natural que os homens anunciam, que tem esperança, olha, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Não, isso é fé natural, é fé do homem. A fé de Deus, querido, é sobrenatural. É essa fé que Deus, o Senhor Jesus quer que nós tenhamos, querido. O Senhor Jesus quer que nós recebamos essa fé, que é dom de Deus sobre as nossas vidas, que só aquele que crê na palavra. Por isso que o nosso Deus anunciou a ele ouvir, porque só ouvindo a palavra de Deus é que nós vamos ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É essa fé que o Senhor Jesus está anunciando. É essa fé que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos, porque senão nós vamos ser assolados. Nós vamos entender isso no final do capítulo, que o Senhor Jesus vai falar a respeito disso. E aí então, nós vemos o Senhor Jesus chamando o menino para a presença dele. E quando o diabo viu o menino, quando o diabo viu que estava no menino, viu o Senhor Jesus, imediatamente ele já se agitou.
O diabo, como era notório em toda circunstância que acontecia isso. Todas as vezes que trouxessem um endemoniado para a presença do Senhor Jesus, era essa atitude que o demônio faz. Porque ele se incomoda com a luz. Ele vê a luz, ele se incomoda. A luz incomoda as trevas. E é isso que aconteceu. O demônio se agitou. E agitando, jogou aquele menino no chão, com violência. E aí o Senhor Jesus, vendo aquilo, perguntou para o pai: quanto tempo isso sucede? E o pai disse: desde a infância. E o pai relatou. Por que o Senhor Jesus perguntou isso? Porque o Senhor Jesus queria que nós soubéssemos desse relato, querido. O Senhor Jesus queria que nós soubéssemos desse relato. E o pai disse: muitas vezes ele tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Querido, isso aqui tem um poder tremendo sobre nossas vidas. Primeiro, nós entendemos que nós, homens, que somos acostumados a lidar só com aquilo que os órgãos do sentido dá à nossa vida em relação, de nós acharmos que a coisa é só naquilo que nós vemos. Eu quero te anunciar, querido, que existe um espírito sobre nossas vidas, um espírito demoníaco, são demônios que querem a nossa destruição. Como o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, o objetivo dele é te levar para os fogos e na água, porque o objetivo dele é destruir. O Senhor Jesus fala em João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. É esse o objetivo do diabo. E aí esse homem pede socorro, porque ele viu que não está no poder da carne, não está no poder de sistema humano, de armas humanas, para responder a essa ação do inferno. Não existe, querido. Nós não temos um arsenal contra essa situação. Não tem antibióticos. Não tem bomba atômica que possa levar contra esse sistema espiritual, que são de demônios que atacam sobre nossas vidas. E o Senhor Jesus é a única saída para nós termos essa resposta. E foi aonde o homem teve, esse pai, teve a saída. Ele buscou a pessoa certa. Quem poderia fazer alguma coisa por ele? Por isso que ele anunciou: Senhor, se podes fazer, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Esse é o clamor da humanidade, querido. Esse é o clamor daqueles que querem receber uma resposta de Deus. E Deus está pronto para isso. Esse é o clamor daquele: Senhor, ajuda-nos, tenha compaixão de nós. É isso, essa voz, querido. Essa voz é muito importante. E aí então o Senhor Jesus disse: se tu creres, tudo é possível que crê. Mensagem poderosa de resposta para a nossa vida. Se tu crer, tudo podes ao que crê, tudo, querido. Isso é um poder de Deus sobre nossas vidas. Sobrepõe qualquer ação do inferno sobre nossas vidas. Esse poder de você crer na intimidade do teu coração. Você pode mudar e transformar o teu mundo. A bênção de Abraão está sobre a tua vida. Onde você pisar, você vai ser bem sucedido. Onde a planta do teu pé pisar, você vai ter possessão, você tem autoridade. Você é chamado para ser rei e sacerdote. É essa a nossa bênção, essa a nossa chamada daqueles que crerem. E essa posição de rei e sacerdote, senhores, queridos, significa de você ter domínio sobre a circunstância. Nada que está acontecendo ao seu redor não está sob o seu controle. Porque no nome do Senhor Jesus, através da sua oração, através das promessas de Deus sobre a tua vida, da palavra escrita no teu coração, você vai mudar a circunstância, você vai dar ordem às coisas, você vai expulsar demônio e curar enfermo, e anunciar essa palavra poderosa sobre o mundo. Você vai fazer o ID anunciando essa verdade. E os sinais vão te acompanhar, porque você crê, e tudo é possível que crê. Essa é a palavra de transformação, querido. Essa é a palavra que nós cremos, de salvação para o mundo. Foi isso que o Senhor Jesus veio do céu para trazer para nós. Não deixarmos que o inferno venha sobrepor sobre as nossas vidas. Para isso se revelou o Filho de Deus. O Filho de Deus se revelou para expulsar demônios sobre as nossas vidas, para nos levar dessa situação miserável que nós estamos vendo no relato, para viver a glória de Deus aqui na terra. O reino de Deus já estabelecido em nosso coração. O Senhor Jesus veio trazer essa verdade sobre nossas vidas. E é isso que Ele está anunciando.
E aí então aquele homem, quando vê essa esperança, vê essa palavra de poder, que tudo pode aquele que crê, esse homem então chorando e clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajude na minha incredulidade. Por quê, querido? Porque é o momento, quando nós estamos sendo afligidos, de dor, de sofrimento, na qual nós estamos sendo subjugados pela ação do inferno na nossa família, como está acontecendo com esse homem que tinha um filho nessa condição, sendo assolado pelo poder das trevas, gera em nós um sentimento de como se nós fôssemos incrédulos, né? Há um sentimento de incredulidade em nós, de fragilidade, de vulnerabilidade diante do poder das trevas. E aí então, ele confessa isso. Ele chega diante de Deus, ele chega diante do Senhor Jesus e confessa essa fé pequena. Ele confessa: eu creio, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor Jesus. É aquilo que nós temos que fazer, querido. Diante de situações que muitas vezes são montes que são mais altos, que a gente imagina que nós somos pequenos diante dessa condição. Porque realmente nós somos. Se nós olharmos para a nossa vulnerabilidade, para a nossa condição humana de pó da terra, nós somos fracos mesmo. Mas o poder de Deus se faz no coração daquele que crê, querido. É isso que o Senhor Jesus está anunciando. O poder não está no braço da tua carne. O poder não está na manifestação da tua presença, como na sua bom cântico, na sua boa voz, no anúncio. Não, querido. O poder de Deus se faz no coração daquele que crê. Se faz na intimidade do teu ser. Onde você é fraco. O Senhor Jesus diz que o nosso poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você diz que é fraco, aí sim você tem o poder. Por quê? Porque você não está confiando mais em você. Você vai confiar naquele que tem o real poder, que é o Senhor Jesus, que é a palavra estabelecida em nosso coração. Essa palavra que é viva dentro de nós. Você vai confiar nessa palavra. E aí vai manifestar o poder. Aí vai aflorar sobre você o poder de Deus sobre a tua vida. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu quando esse homem demonstrou essa fraqueza, né? A incredulidade, a pequena fé, mas tendo fé em Deus. Eu não vejo em mim, mas eu vejo em Ti, Senhor. Eu vejo em Ti, me ajuda na minha pequenez, na minha incredulidade. E o Senhor Jesus, então, chamando a atenção daquele menino, chamando a atenção do espírito que estava sobre aquele menino, e disse: espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E naquele instante, Marcos relata que aquela criança se agitou violentamente, aquele menino se agitou violentamente. E ficou parado, como se estivesse morto. Até as pessoas acharam que aí ele tivesse morto mesmo. Mas o Senhor Jesus foi lá. Jesus, poderoso, querido. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas ele tem um gesto de amor. Ele é amor, querido. Ele é amor. Por espírito imundo, ele deu ordem. Sai dele e não volta mais. Mas quando aquele menino ficou prostrado como um morto, aí o Senhor Jesus foi lidar com o menino, já não estava lidando mais com o espírito imundo. Quando ele foi lidar com o homem, quando ele lida com nós, eu, você, né? Que estamos naquela condição como se estivéssemos mortos, como se o diabo quisesse nos levar para o inferno, na condição de morto. O Senhor Jesus vem, tomando-o pela mão, e ergueu, e o menino se levantou. É isso que ele faz conosco, querido. Nossa fé tem que ser estabelecida no Senhor Jesus. Nós não devemos confiar, queridos, em homens. Não coloca a tua fé no sistema congregacional. Não coloca a sua fé na religiosidade. Não coloca a sua fé na postura de você frequentar a igreja. Não, querido. Coloca a tua fé nessa palavra que é salvadora. Só Ele pode pegar nas minhas mãos, na tua mão e nos erguer. Só Ele pode nos levantar. Só Ele pode nos levar para o monte da transfiguração. Só Ele pode nos levar para bodas do Cordeiro. Só Ele que pode abrir a porta para que nós possamos entrar. Nenhum sistema congregacional, ninguém pode fazer isso por mim e por você. Só o Senhor Jesus, querido. Por isso que nós temos que estar atentos a essa verdade inscrita no nosso coração. Nossa fé tem que ser voltada para isso,
na intimidade desse relacionamento com Ele. Porque só Ele pode nos colocar nessa condição de nos erguer, de nos levantar e nos levarmos fora desse mundo de aflição na qual nós somos vividos. Porque o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Senhor Jesus está no seu coração. Você vai ser vencedor em todo o teu caminho. A chamada é de você ser mais do que vencedor, querido. Porque a vitória vai ser dia a dia. A cada manhã, a misericórdia do Senhor vai estar sobre a tua vida. Há uma chance de você viver essa vitória. E o Senhor Jesus, então, foi para casa. Depois de sair do monte, de ter essa ação sobre o mundo das trevas, ele foi para casa com os apóstolos. E lá na casa os apóstolos interrogaram ele: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E o Senhor já não podemos expulsar aquele demônio. E o Senhor Jesus dá um ensino. Querido, para nós lidarmos com o reino das trevas, para nós lidarmos com a libertação de pessoas, e nós, no embate com o mundo espiritual do mal, o Senhor Jesus dá o seguinte ensino para os apóstolos e que é para nossas vidas. Ele diz que para você ter essa vitória, no nome do Senhor Jesus, você tem que ter uma vida consagrada, você tem que ter uma vida de santidade. E ele diz, olha, para você ter isso, porque essa caça de demônio não pode sair com coisa alguma, senão com oração e jejum. Isso fala a respeito de vida de santidade, vida de consagração. O Senhor Jesus chama homens para viver essa santidade, de viver essa vida de consagração, de oração e jejum, para que possa enfrentar o poder das trevas. E a vitória do Senhor Jesus se manifesta na vida dos homens. Isso é vida de consagração, é vida de fé, querido. É vida que o Senhor Jesus tem esse chamado. Ele tem esses na qual ele vive essa intimidade, na qual ele leva para esse mover, ele leva para esse lugar de consagração, para que a carne da pessoa não sobreponha a vontade de Deus sobre a vida dele. E aí então o Senhor Jesus saiu da Galileia saindo da Galileia e queria que ninguém soubesse que ele estava saindo da Galileia. Ele já estava a caminho de Jerusalém. Então ele falou para os apóstolos, dessa jornada dele já a caminho de Jerusalém, ele falou para os apóstolos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ele morto, mas no terceiro dia ressuscitará. O Senhor Jesus anunciando esse acontecimento. E todas as vezes que o Senhor Jesus falava a respeito disso com os seus apóstolos, eles não entendiam essa palavra. E eles tinham receio, Marcos relata que eles tinham receio de interrogar o Senhor Jesus a respeito disso. Então, eles não entenderam isso. E o Senhor Jesus chegou em Cafarnaum, né? Chegou em Cafarnaum, saindo da Galileia, foi para Cafarnaum. Chegou em Cafarnaum, entrando na casa, ele perguntou para os apóstolos: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram. Mas o Senhor Jesus sabia o que eles estavam discutindo. E aí então o Senhor Jesus se assentou com os 12 apóstolos e deu um ensino tremendo que é para nós, queridos, para a nossa vida. Porque ele diz: olha, se alguém de vocês quiser ser primeiro, porque na realidade, na trajetória, no caminho, quando o Senhor Jesus estava falando que ele ia ser morto, que ele ressuscitaria no terceiro dia, os discípulos estavam discutindo de quem seria o maior no reino do céu. Eles estavam lá disputando quem ia receber a cadeira de melhor ministro, né? Porque estavam aí na condição de olhar o mundo, dos governos desse mundo, de ministro da Justiça, ministro da Saúde, ministro do Planejamento, quem ia fazer parte dos ministérios do Senhor Jesus, quem ia ser maior. Eles estavam lá disputando cargos. E aí o Senhor Jesus ouviu e esperou um momento para ensinar eles. E quando chegou na casa, o Senhor Jesus deu um ensino para eles. Falou: olha, se vocês querem ser o primeiro, esse será o derradeiro de todos e servo de todos. Isso é condição do homem espiritual, querido. Essa é chamada para que nós nos posicionamos. O mundo espiritual é diferente do mundo, desse mundo, querido. O Senhor, nosso Deus, fala que os planos de Deus, o caminho de Deus são mais altos do que esses, né? O que é o caminho mais alto? É esse entendimento. Aquele que quer ser maior, que seja o menor e servo de todos. Isso é poderoso para nós entendermos e conhecermos como é o reino dos céus.
Porque tem muitos falsos profetas, queridos, muitos falsos cristos que estão anunciando o reinado deles, estão anunciando um ministério de poder deles, mas não do Senhor Jesus. Porque o ministério do Senhor Jesus é claro, ele diz, aquele que é maior no reino do céu é que seja o menor e servo de todos. Não é aquele que se vangloria da condição dele, do ministério dele, não é esse que se vangloria, querido. É aqueles que entendem que o poder é de Deus, não do homem. Não está na força do braço do homem, e nem na posição do homem. Que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ele usa o homem como vaso. A obra do homem, a palavra de Deus diz que é como trapo de imundice, querido. É como trapo de imundice. Nós somos vaso de barro. A glória manifesta da vida nos homens, querido. É pelo Espírito Santo em nosso coração. Nós não temos que colocar força em nós. O Senhor Jesus vai explicar isso melhor. E aí então, ele chama o menino, põe uma criança no meio deles e diz, olha, vocês têm que ser como o menino. Aquele que quiser receber o reino de Deus, tem que receber como um menino. Por quê? A questão da falta de malícia, falta de querer, de julgamento. Uma criança, ele se posiciona no meio dos adultos, ele se posiciona de uma maneira singela. Ele não tem malícia. Aquilo que você falar para uma criança, a criança acredita. Se você falar que você tem bala no bolso e vai dar para a criança acredita que você tem bala no bolso, embora você esteja mentindo. A criança não coloca malícia nas tuas palavras. Ela crê. É essa condição que o Senhor Jesus diz, que nós devemos receber um dos seus pequeninos, como criança, sem malícia. Quando nós recebemos os pecadores que vêm até a porta da igreja, buscando a salvação, buscando a presença de Deus, nós não temos que fazer juízo a respeito dele, porque esse é aquele que fez isso, fez aquilo, nós não temos que fazer isso, porque isso é incredulidade, querido. Nós temos que crer no poder de Deus que transforma a vida do homem, e nós temos que receber ele como menino, receber sem malícia, sem julgamento, e levar ele para a presença do Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, que nós devemos receber como criança os pecadores que chegam da presença dele. Entendeu? E isso, ele diz o anúncio. E aí então, João chamou a atenção do Senhor Jesus porque viu alguém expulsando demônios no nome do Senhor Jesus, e o João falou, como não seguia, o João disse para não fazer isso. Repreendeu a pessoa que estava expulsando demônio. E o Senhor Jesus dá um exemplo. Falou, olha, você não deve fazer isso, porque ninguém que faça milagre em meu nome possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra mim é por nós. Quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Ele diz, qualquer que der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não se perderá o seu galardão. Querido, há um poder nessa situação, de nós valorizarmos aqueles que trazem o nome do Senhor Jesus, aqueles que pregam essa palavra no nome do Senhor Jesus, aquele que faz a obra, que expulsa demônio, que anuncia essa verdade. Há um poder nessa chamada, não é feita pelo braço do homem, não é o homem que escolhe, é uma chamada do Senhor Jesus. Assim como ele chamou Pedro, João, que estava sobre o bairro, assim como chamou Levi, que estava lá na coletoria, assim ele faz com aqueles que ele escolhe para anunciar essa verdade. Há um poder nisso. Não, você, quando você recebe esses que estão anunciando a verdade, você recebe em nome de Jesus, que ele diz, ó, aquele que receber em meu nome e der como fosse um copo d'água, você está fazendo isso, o Senhor Jesus disse que você vai receber galardão. Galardão. Nós precisamos deixar essa posição de ficar fazendo juízo das pessoas. Por isso o Senhor Jesus lá ensina que nós temos que receber o reino de Deus como criança. Não estamos fazendo julgamento a respeito das pessoas. Nós temos que parar de olhar o mensageiro, de ficar idolatrando o mensageiro. E se o mensageiro não faz o perfil do seu padrão, você vai estar denunciando ele e gerando o escândalo, como o Senhor Jesus diz, escandalizando. Então, não é assim, queridos. Você tem que estar recebendo a mensagem, não pelo mensageiro, porque o valor é a mensagem, não o mensageiro. O mensageiro é um vaso, é um mero vaso da mão do Senhor. A mensagem que é poderosa, é a mensagem que é o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que a palavra que ele anuncia, a minha palavra é espírito e vida. Então, é isso que tem que ser valorizado.
É isso que nós temos que entender, na qual o Senhor Jesus está chamando a atenção dos apóstolos, para que nós estejamos atentos a essa situação, para você não ir conforme muitos falsos profetas que está depreciando a obra de Deus, depreciando os mensageiros de Deus, falando daqueles que estão anunciando a verdade de Deus. Nós não temos que seguir esse caminho, temos a cautela. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que nós não podemos fazer nada, pelo menos dar um copo d'água. Isso significa de você dar um descanso para a pessoa, você abençoar a vida daquele mensageiro. É essa condição que o Senhor Jesus chama a atenção de João, para ele não repreender aqueles que estão anunciando a verdade em nome do Senhor Jesus. E ele diz que nós não... Por que essa condição? Por causa da condição do escândalo, querido. O Senhor Jesus aqui em seguida, ele dá um tremendo exemplo para nós entendermos esse significado. Ele fala a respeito de 3 órgãos que estão sobre as nossas vidas. Ele fala a respeito da mão, do pé e dos nossos olhos. Ele diz a respeito disso, isso tem um significado espiritual poderoso para nós. Porque ele fala, que se tua mão te faz pecar, é melhor você cortar a tua mão, né? É melhor você cortar a tua mão do que você entrar com as 2 mãos no inferno, onde o fogo nunca apaga e onde o bicho não morre. Nós temos que estar atentos a isso. Você sabe o que significa inferno? Porque nós não entendemos o inferno. Muitas vezes a gente diz que o inferno é a nossa condição miserável. Às vezes nós estamos passando por uma situação de prova, uma situação difícil, e a gente costuma dizer que aquilo é inferno. Mas não é. O Senhor Jesus diz aqui o que é o inferno. Você tem que estar atento a isso. O inferno é onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não queira ir para esse lugar. Não queira. Nós não temos ideia do que significa isso. O melhor é nós termos esse cuidado. Senhor Jesus, agora é o momento de nós termos atento a essa voz. O Senhor Deus está falando, olha, ouvi-o, esse é meu filho amado, a ele ouve o que o Senhor Jesus está anunciando no nosso século, na nossa geração, para você não ir para esse lugar, que é chamado inferno. Deus não fez esse lugar para nós homens, Deus fez esse lugar para os espíritos imundos. O problema é que nós não queremos ouvir a voz de Deus. Quando nós não deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do demônio, nosso lugar vai ser igual ao do demônio, na qual Deus preparou para ele, o inferno. É onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Queridos, então esse cuidado. A mão significa aquilo que você tem autoridade. A mão é cédula de autoridade, é posição de autoridade. O Senhor Jesus disse que no nome dele você teria autoridade sobre todas as coisas. Eis que vos dou autoridade sobre todo espírito do mal. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão em novas línguas e porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Isso diz respeito à autoridade. O Senhor Jesus disse que, olha, a autoridade que você tem no meu nome, se essa autoridade te levar para pecar, te levar para um lugar, é melhor você cortar, é melhor você não ter essa autoridade. Esse é o cuidado na qual muitos homens de Deus estão incorrendo. Que Deus deu autoridade, eles se estabeleceram nessa autoridade do nome de Jesus, só que eles estão usando essa autoridade para o bem bom da vida deles. Eles estão querendo receber fortunas e enriquecimento através dessa autoridade que Deus deu a eles. E Deus não tira essa autoridade, querido. Deus não tira, Ele te deu, você vai ter a eternidade, essa autoridade. Só que você toma cuidado, porque existe um lugar que é destinado para o inferno, não para você. Que o Senhor Jesus está dizendo para você ter cautela, para que essa autoridade não te leve para o inferno. É que você tenha essa mão que você tem autoridade, você não exercer essa autoridade fora daquilo que está escrito a respeito de nós, a respeito da vida do Filho de Deus. Nós temos que exercer essa autoridade no nome do Senhor Jesus, mas fazendo segundo a vontade dele, não segundo a vontade da nossa carne, não segundo a vontade do inferno, que quer nos assolar e nos desviar do caminho da verdade. É essa chamada. Nós, desde o início do capítulo 9 de Marcos, o Senhor Jesus deu essa palavra para os discípulos, e ele encerra agora, capítulo 9, dando essa palavra para os discípulos. São para os escolhidos, para aqueles que vivem a intimidade com Ele. Essa palavra não é para o mundo, é para você que tem chamada de discípulo do Senhor Jesus,
de viver a autoridade do Senhor Jesus sobre a face da terra. E Ele te dá o ensino agora, se tua mão, a autoridade que Ele te deu, se te faz você pecar, que te leva a uma condição de pecado, faz você seguir a desobediência, é melhor você cortar a tua mão. É melhor você não ter autoridade. É melhor se sentar no banco de igreja e ser do primeiro amor. E ficar no primeiro amor. Entendeu? De você voltar ao Senhor Jesus e voltar ao primeiro amor. Por quê, queridos? Porque você pode ir para o caminho de inferno. Cuidado com a autoridade que o Senhor Jesus te dá. Porque se você faz essa autoridade para escandalizar os pequeninos, para escandalizar aqueles que estão buscando o Senhor Jesus com o coração sincero, é melhor você cortar a tua mão. Em seguida ele fala a respeito do pé. O pé é através, a palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra da salvação. Lá no Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então, queridos, pés significa lugar de vereda de justo, de caminhada de salvação. Se você seguir a palavra de Deus, mediante a verdade de Deus, pautando a sua vida mediante essa palavra anunciadora, você está no caminho da justiça. Agora, se teus pés, querido, for levar para caminho de engano, caminho de ação do inferno, onde você não vai buscar a vontade de Deus, mas a vontade da tua carne, a vontade do teu prazer sobre a vida da terra, da tua posse, dos teus bens, daquele que quer ganhar o mundo através dos recursos financeiros, de receber essas dádivas de Deus, de receber a autoridade de Deus, de conhecer o reino do céu, para se garantir na tua vida, através de fortuna, de dinheiro, e com isso se tornar guias de cego e levar muitos para o abismo, porque o Senhor Jesus adverte que se torna um espírito religioso, e aí vai fazer prosélitos, pior do que a sua condição. Esse é um caminho de inferno. Cuidado, o Senhor Jesus chama atenção para se o seu pé estiver nessa direção de caminho de cego, de religiosidade, de buscar Deus, não pela salvação eterna, não para servir o seu irmão, mas para ser servido, cuidado, é melhor você cortar teu pé, é melhor você ficar, Deus diz que é melhor você entrar cambeta no céu, é melhor você entrar manco no céu, sem o pé, para que você seja, todo o seu corpo seja salvo. Aí ele fala a respeito dos olhos, querido. Os olhos é o nosso juízo. Quando o Senhor Jesus diz, se teu olho te escandalizar, é melhor você cortar teu olho. O que significa isso, querido? O olho é o juízo que você tem a respeito das coisas. O juízo que você tem a respeito do mundo. Todos nós temos juízo. Como é que foi o jogo de futebol, como é que está o prefeito da sua cidade, como é que está o deputado, como é que está a presidente Dilma, como é que está o Obama nos Estados Unidos. Você tem um juízo a respeito de tudo, da novela, do pastor da igreja, do irmão da igreja, você tem um juízo. Então isso é os nossos olhos, isso é o seu juízo. O Senhor Jesus diz que nosso juízo tem que ser simples. Nós temos que tomar cuidado, porque o nosso juízo não promove escândalo. Qual é o juízo que promove esse escândalo? É quando você faz mau juízo do teu irmão, quando você faz mau juízo do pastor da tua igreja, quando você julga as pessoas, quando você tem sentimento de ciúme, de inveja, onde você tem os olhos voltados para o pecado, né? Cobiçando a mulher do próximo, quando você olha com usura o bem do teu irmão, né? Tem inveja dos seus irmãos, isso é um olhar que te leva você para o inferno. Porque o seu juízo a respeito das coisas é escândalo, é de pecado. E o Senhor Jesus disse, é melhor você cortar teu olho, é melhor você entrar cego, ou com um olho só no reino do céu, mas todo o seu corpo ir para viver o reino do céu. E o seu corpo não ser lançado no inferno. Querido, isso diz respeito à condição de nós, líderes da igreja do Senhor Jesus, daquele que tem conhecimento da autoridade do nome do Senhor Jesus sobre a face da terra, de nós termos o cuidado, né? Daquilo que nossa mão de autoridade faz, daquilo que nossos pés, na qual levamos o caminho de justiça, nós e outros homens, né, que seguem a palavra que Deus determina em nossa voz. Assim como os nossos olhos, o juízo que nós temos que ter a respeito do mundo, nós temos que ter cuidado. Depois o Senhor Jesus finaliza tudo isso, querido, falando a respeito do sal. Ele diz que nós somos chamados para salgar a terra. Você foi chamado para ser diferente, querido. Você foi chamado para fazer tempero sobre o mundo, você salgar o mundo. E ele diz que
Como é bom o sal, como é bom você fazer parte disso. Assim como Pedro, lá no início, no primeiro versículo, ele disse: Senhor, como é bom estarmos aqui. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, finaliza o capítulo 9 de Marcos, falando a mesma coisa. Como é bom nós estarmos na presença de Deus. Como é bom ser sal. Sal é você andar na presença de Deus. Sal é você viver com o Espírito Santo no teu coração, onde você faz a diferença, onde você é bem quisto. Todo lugar que você vai, as pessoas gostam da tua presença, você faz bem as pessoas. Isso é ser sal. Aí ele chama a atenção. Mas se o seu sal for insípido e não temperar, ele diz, se não temperar, ele diz que vai ser pisado pelos homens. Ele diz, e ele chama atenção, e ele fala: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Querido, uma palavra poderosa para os líderes da igreja. O capítulo 9 de Marcos é voltado para os discípulos, para aqueles que esperam na transfiguração e anunciam essa palavra de transfiguração. Mas é uma palavra de conserto, há uma palavra de conserto com a questão da fé, da incredulidade, da nossa postura diante do mundo, na postura da relação com os homens. Isso é importante, porque nós temos uma chamada de ser homens e mulheres espirituais, seguindo a vontade de Deus sobre a face da terra. Eu quero fazer um convite para nós continuarmos esse estudo maravilhoso. E amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 10 de Marcos, se assim Deus nos permitir.